Boa noite, pessoal. Que bom vê-los aqui conosco no canal da SDM. Já vamos receber o nosso convidado. Então, pessoal, esperando o nosso convidado, o Dr. Fábio Souza, juiz federal, professor, que vai nos falar aí sobre o papel da Previdência Complementar, aí pós-emenda constitucional 103, um tema de extrema relevância, né, que vem se mostrando cada vez mais importante aí nas nossas vidas, né. Falo aqui especificamente na vida dos servidores, mas muito embora seja importante na vida de todos, mas por conta dessas modificações e alterações, a previdência complementar se mostra assim essencial e a gente tem que ter conhecimento, tem que saber, enfim, como ela aí está presente na nossa vida e o que a gente vai precisar entender a partir de agora para projetar aí o nosso futuro, não é? Então, tenho uma alegria muito grande de poder aqui receber o Dr. Fábio Souza. Vamos esperar aqui. Boa Olá, noite! Que boa noite. alegria! Boa noite! Tudo bom, Simone? Tudo bem, professor Fábio Souza? Que alegria tê-lo aqui conosco no canal da SDM. Para mim é uma honra muito Oi, grande. caí Opa, não aqui. tem problema. A gente aguarda aí, senhora. Pronto, já estou de volta. Sim. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite de Eu que falar agradeço. aqui com o nosso Fico muito público. feliz com o convite, com o seu convite, com o convite da escola. Fico muito honrado por participar A de uma honra é live com um toda, tema tão importante, né? é verdade, a honra é toda nossa e agradeço aqui em nome da escola, né? E em meu nome também, que afinal de contas sou sua aluna ali, estou aprendendo muito sobre previdência complementar com o professor Fábio no ICDS, no Instituto Conect Direito Social. Então, eu convidei aqui para fazer essa live aqui conosco, para ele nos passar aí o seu conhecimento. Legal, Simone. Tá Sim, legal o nosso curso, né? tá muito bom o curso de Previdência Complementar, excelente, indico aí a todos aí. Muito Que bom bacana. mesmo, e um tema de suma importância para nós agora. É para todos, É. mas para os servidores, né, professor Fábio? Ah, Então, aí a sim, gente vem com essas mudanças na Previdência dos servidores, desde lá da emenda 20, enfim, mas com a emenda 103, a gente, bom, o impacto foi muito grande. Então, com essa redução no valor dos benefícios e o que vem se mostrando aí pela frente, agora com a própria reforma administrativa, quer dizer, é importante o pessoal atentar a entender de previdência complementar para saber, enfim, tomar as suas decisões, que é uma decisão bastante difícil para quem conhece e imagina para quem não conhece, né? Então, sim. vou ler o seu currículo aqui para lhe apresentar. Eu sei que o senhor aí é conhecido, muito conhecido por todo o Brasil, mas aqui quero ler o seu currículo. O professor Fábio Souza, então, ele é juiz federal da 4ª Turma Recursal Previdenciária do Rio de Janeiro, é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é doutor e mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, é professor adjunto de Direito Previdenciário da Universidade Federal do Rio, é coordenador acadêmico do ICDS, que é o Instituto Conect Direito Social, onde eu estou lá fazendo o curso, que eu falei para vocês, e é membro efetivo da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização aí de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Então, olhem o currículo do professor Fábio, e para nós, assim, é uma alegria e queremos lhe ouvir aí o que o senhor pode nos trazer aí sobre o Sabe, papel Simone, dessa previdência complementar aí nas nossas vidas. acho que tem uma informação que falta no currículo. Assim, eu sou um É, apaixonado pela previdência social e pela é, previdência complementar, pelo direito previdenciário. que maravilha. E, Nesse e a gente. aspecto, o nosso currículo bate. É só ler esse. E Não, sou que uma isso. apaixonada pelo direito previdenciário também. Trabalho há É, muitos anos e eu vejo essa sua paixão aí nas aulas. Que legal. a gente vê uma previdência social se alterando ao longo dos anos, né? A gente percebe
que o papel da Previdência Social vem se alterando e, com isso, o papel da Previdência complementar também. Ó, a Cíntia está aí com a gente, já tem vários alunos aqui, ó, do Sei, ICDS participando também aqui. que E, legal. e a gente tem uma modificação na política pública previdenciária ao longo dos anos. Eu costumo dizer, Simone, que a promessa constitucional que foi feita no passado, ela teve que ser alterada, né? No passado se imaginava uma previdência pública com o papel de garantir a manutenção do padrão de vida das pessoas depois da aposentadoria. Essa era a promessa do passado, né? Se imaginava que a pessoa iria trabalhar durante a sua vida útil e contribuiria para a Previdência Social, e depois essa Previdência tinha a responsabilidade de pagar um benefício capaz de manter o mesmo padrão de vida que a pessoa tinha durante a sua vida ativa. Exato. Mesmo que essas contribuições não tivessem ali, não constituíssem uma reserva suficiente para Suficiente. isso, né? Tá certo. E para os servidores públicos, essa promessa era ainda mais forte, É verdade. né? Tanto é que nós tínhamos uma previdência que durante muito tempo sequer foi contributiva no sentido estrito, né? Tinha uma Tá. pequena contribuição do servidor, mas que não correspondia a uma verdadeira contribuição previdenciária. Eu vivenciei até isso, eu entrei no município em 94, né? Então ali a gente tinha uma contribuição apenas para pensão. Então, Então, efetivamente, era uma outra realidade. E essa realidade, ela vem mudando, assim, rapidamente. Eu não sei, pelo menos radicalmente. para mim, assim, né, por esse período de vivência, já estou aí. Então, realmente, assim, para É, o servidor público, é é uma mudança radical, né? radical. Você vê, quando você entrou, a Previdência era um prêmio, né? É, Praticamente. E com uma aposentadoria que era concedida com integralidade e reajustada com paridade. Qual era a promessa, então? A promessa é: trabalhe, que quando você se aposentar, a Previdência Pública vai manter o seu padrão de vida. Essa era a promessa, né? Uma promessa absolutamente inviável. uhum, É claro que a gente tem que cuidar das pessoas que fizeram opções de vida com base nessas promessas. Então, assim, não dá para a gente ignorar a expectativa de direito, o direito adquirido, tudo isso tem que ser protegido. Mas a manutenção dessa política é absolutamente inviável, impossível de continuar, né? E ela foi sendo alterada ao longo dos anos. E a partir do momento que ela é alterada, você vai reduzindo o papel da Previdência Pública e você vai criando um papel muito importante para a Previdência Complementar. Porque a Previdência Pública ela deixa de ter o papel de manter o padrão de vida da pessoa e passa a ter o papel de dar apenas o básico. É uma previdência básica que vai oferecer a cobertura básica. E se você quiser algo que vá além do básico, você vai precisar complementar. E você vai fazer essa complementação tem algumas estratégias. Você pode fazer por conta própria, você pode ir para o tá. mercado, né? Mas se cria uma política pública para facilitar a vida do trabalhador, incluindo aí o servidor, de modo a que ele possa ter maior segurança, maior tranquilidade, uma estratégia de investimento mais segura por meio da criação de uma política pública de previdência complementar mais estruturada. É isso que o senhor está falando aí. E quando a gente fala em servidor público, e, em relação ao regime próprio, ele é mais evidente, certo? Para os Muito, servidores né? vinculados ao regime próprio, ele é muito mais evidente. Mas também para os servidores do regime geral. Porque a própria emenda, ela acabou com a questão da complementação. Não pode mais Sim. ter complementação de benefícios, é isso, né? Então, essa preocupação em relação aos servidores, ela se dá tanto daqueles, né, filiados ao regime geral, quanto ao regime próprio. Evidentemente
que os que têm regime próprio, que têm os maiores salários, mas realmente a preocupação com o futuro, ela se tornou mais, e vem se tornando mais premente, e agora ela é tão evidente, né? Tão evidente, Sim. e ainda mais quando a gente pensa na questão aí dessa própria obrigatoriedade, enfim, de implantação. É verdade, é verdade. Só para o pessoal, se tiver alguém que não está acompanhando essas modificações, né? O que aconteceu? Desde a emenda 20, você tem uma previsão constitucional de criação de uma previdência complementar para o servidor público, e com isso você limitaria o regime próprio ao mesmo teto do regime geral. Isso era uma faculdade de estados, municípios, União, até que, com a emenda constitucional 103, essa passou a ser a regra. Né? A regra é que estados e municípios vão ter os regimes próprios limitados ao teto do INSS, do regime geral, e vão criar a previdência complementar, não mais como uma escolha do estado e do município, mas uma obrigação. Eles têm 2 anos para criar a previdência complementar, contados de novembro, né? Contados da emenda. Então é daqui a pouco, na verdade, assim, a gente já está no final do ano quase, né? Novembro de 2021. E nesse cenário todo, assim, de concreto mesmo, o que São Paulo, ali, o estado de São Paulo foi o pioneiro, é isso, né? Em 2011. Nós temos o estado. Depois nós a temos o União estado. em 2012. Isso. Os estados do Sudeste têm, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, todos os estados do Sudeste têm. São poucos, né, professor Fábio? Até o momento, assim, eu dei uma pesquisada ali no site da Previc, que é o órgão, né, que controla, enfim, as entidades fechadas de previdência complementar. E tem ali o quê? 14 entes. 14 do universo. No universo gigantesco de municípios e estados, né? 2.100 e poucos regimes próprios. E mais, olha só. Né? E aí, o que me parece, Simone? Uma coisa é você criar uma entidade de previdência complementar, né? Uma entidade de previdência complementar, ela requer uma série de medidas, de exigências, mas a emenda constitucional 103, ela abriu o leque de opções para estados e municípios, dizendo que essa criação da previdência complementar não precisa ser por uma entidade específica para aquele município, para aquele estado. Claro. Na verdade, você pode ter uma entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada, ou seja, você pode ter uma entidade que atenda planos de benefícios de diversos municípios, ou até os municípios começarem a aderir às entidades de estados, né, também. Então você tem várias configurações possíveis, até mesmo entidades de previdência complementar aberta. Né? Que foi... Essa é uma possibilidade também. Que foi uma das mudanças ali que veio, que foi essa abertura, né, doutor Fábio? E isso que o senhor traz alguma preocupação, né? É uma preocupação, claro. A previdência complementar por si só, ela já é, quer dizer, na cabeça das pessoas é uma preocupação por todo o passado que se vivenciou em relação aos fundos de pensão. Mas a gente precisa desmistificar, e é isso que no estudar a previdência complementar, e a gente precisa disso, porque é o caminho, não tem assim, hoje não se vê, como o senhor coloca, a questão de manutenção, digamos assim, de padrão de vida, e principalmente pensando em classe média, e aí não só para aqueles que ganham acima, mas não existe, porque a previdência pública básica, ela cada vez mais vai garantir, como o senhor colocou, o básico mesmo. Então, a gente precisa desmistificar, entender o funcionamento, né? Participar da gestão, e tem formas de participação, e aí falando nas fechadas, né? Nas abertas. Na verdade, nas abertas não sei como é que vai funcionar, não saiu a lei ainda. Isso. O que acontece é assim, a previdência complementar, ela, é claro, ela tem características muito próprias,
Mas é claro que é um investimento e todo investimento envolve algum grau de risco. Não dá para excluir completamente. Só que o grau de risco da previdência complementar é infinitamente menor, principalmente nas entidades fechadas, é infinitamente menor do que o grau de risco do mercado em geral, né, Claro. do mercado de investimento em geral. Né? Porque quando você fala de previdência complementar, você está em uma poupança fortemente regulada e regulamentada pelo Estado. Sim. É claro que assim, a gente sempre quando fala de previdência complementar e fala da segurança, vem logo à nossa mente alguns problemas gerais. Uhum. Né? O primeiro problema que vem logo à mente, principalmente para quem já tem alguma experiência, é o passado que é repleto de situações que geraram grandes frustrações nos participantes dos planos de previdência complementar, né? Os Montepios, Sim. enfim, uma experiência traumatizante. Traumatizante. Mas, traumatizante mesmo, né? É Mas mesmo. de lá para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A gente teve, primeiro, um marco constitucional novo, né? O artigo 202 da Constituição, a partir de 98, ele passou a ter ele passou a ser dedicado à previdência complementar. Não existia isso. Então, você passou a ter uma política pública constitucional de previdência complementar. Depois nós tivemos um marco legal novo, com a Lei Complementar 109, e também, no caso das entidades com patrocinadores públicos, que vai ser o caso da Previdência do Servidor Público, a Lei Complementar 108. Então nós temos duas leis muito importantes aqui que funcionam como marcos normativos extremamente relevantes. São leis avançadas, são leis muito boas mesmo, do ponto de vista normativo, nós estamos bem com previdência complementar. E elas Tá? estão aí há 19 anos agora. Estão há 19 anos, claro, sempre tem críticas, né? Mas assim, existe uma unanimidade no cenário dizendo, olha, é uma lei boa, né? Pode Boa. ajustar um ponto aqui, um ponto aqui, mas é uma lei boa a nossa lei de previdência complementar. Né? E Então, a própria regulação pelos isso. entes fiscalizadores, como o senhor colocou lá né, inclusive no nosso curso, assim, que ali a regulação é muito forte. É. Você tem assim, uma regulação forte, você tem uma regulamentação constante, né, normas saindo, né, e você tem também uma regulação forte. Você tem ali uma fiscalização efetiva. É claro que assim, você tem problemas que não são problemas da previdência complementar. Você tem problemas que não são problemas que você vai resolver com compliance ou com medidas assim para controlar riscos de investimento. Quando você fala de problemas mais graves, como algumas pessoas vêm falando, você tem hoje operações da Polícia Federal envolvendo previdência complementar, alguns escândalos, algumas coisas assim, mas isso não é um problema da previdência complementar, né? Nem dos órgãos reguladores. Esse é um problema, você tem coisas que são de persecução penal, uma discussão de inquérito policial, de processo penal, que é um problema, infelizmente, que acontece em vários setores da economia brasileira, inclusive no mercado Sim, não é normal, né? exclusividade mesmo, Não infelizmente. é, não é. Agora, no que se refere à regulação específica da Previdência Complementar, nesse ponto nós temos uma fiscalização Sim, muito eficiente, é né, verdade. para reduzir os riscos dos investimentos. Então, assim, isso traz mais segurança para o investidor. E o que eu costumo dizer sempre é o seguinte, olha só, é, a segurança é tanta que mesmo diante de todos os problemas que estão sendo investigados, você teve atualmente essas entidades sobrevivendo. Né? É claro que muitas vezes com a necessidade de aportes, e os participantes estão sofrendo com isso, né? Necessidade de aportes para recompor o equilíbrio Sim, atuarial, enfim, mas não foi uma quebradeira de fundo de pensão, né? Não teve isso. Eu acho que é um sinal uhum. assim, dessa segurança Essa desse campo, evolução, digamos dessa assim, evolução. né? Porque nós Exato. temos já um histórico hoje, quer dizer, não veio
veio agora a obrigatoriedade, a emenda, mas nós temos aí há 19 anos e já temos um histórico. Isso, Então, exato. que dá um Agora, pouco mais. agora tem uma coisa, né, Simone? A previdência complementar, e para o servidor público isso é muito difícil, porque é contra um pouco a nossa história. Eu sou, né, servidor, cultural. é cultural. Assim, a gente precisa tomar conta do nosso dinheiro. E a previdência complementar, o que está lá no fundo de pensão, é nosso dinheiro. Sim. Então não dá assim para você delegar e esquecer. Só funciona se você estiver ali olhando. Gestão. Né? E os mecanismos existem, né, professor Fábio? Pela legislação. Só que tem que participar. Tem que ter essa consciência. Tem que participar. Dos conselhos de administração, dos conselhos fiscais, enfim. Tem que estar... assim, para a nossa cultura é um negócio chato, né? Então, você recebe o balancete, você recebe aquilo ali, você tem que olhar, você tem que ver como é que tá, e se não, mesmo que você não faça parte do conselho, olhar. Sim, também, tá certo. E sugerir, falar, olhar, acompanhar de perto, porque é o seu dinheiro que está ali. É uma mudança radical de perspectiva. Na Previdência Pública, seja regime geral, seja regime próprio, a gente paga a contribuição e a gente sabe quanto vai receber lá na frente, independentemente. A gente não está preocupado se tem déficit ou se não tem. Isso é o problema do gestor, né? Esse é o problema só do governo. Né? O governo que se vire para pagar. Bem isso. A preocupação com o futuro, lá... na verdade, eu vou falar aqui da minha situação, que, né, já estou aí quase me aposentando. O senhor também entrou, não, o senhor é bem mais novo, mas entrou aí antes das reformas, né? Então, eu entrei entre a reforma de 98 e a de 2003. Eu entrei no serviço público em 2002. Sim, assim, digamos, a nossa ali preocupação, questão lá atrás, antes dessas reformas, estabilidade. Quer dizer, a gente sabia, a gente abriu mão de trabalhar na iniciativa privada e muitas vezes a gente concordou com o teto, mas nós tínhamos essa segurança, então essa preocupação com o futuro, né, e futuro de nossos dependentes, enquanto nossa situação de servidor público, ela não existia. É como se a gente não existia, porque era com ente. Agora não, pessoal, né? E é isso que tem que tomar essa consciência. Agora não. A preocupação com o futuro, principalmente daqueles que ingressam pós ali a instituição do regime de previdência complementar, né? E para aqueles também que resolvam migrar. A preocupação, hoje ela existe. E ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa, digamos assim, programação de vida. Não é possível delegar a responsabilidade. A gente tem que assumir a responsabilidade. Não é uma coisa agradável, é chata, mas assim, a gente tem que fazer porque é o nosso futuro que está ali. O nosso futuro. E a Previdência Complementar exige isso. Ela exige que você fique ali atento. Sabe, o que acontece é que a gente faz o plano de previdência complementar para o servidor, ele tem que ser um plano CD, contribuição definida. Os planos, para quem não tem muita familiaridade com previdência complementar, os planos de benefícios podem ser BD, benefício definido, podem ser CD, contribuição definida, e podem ser CV, contribuição variável. No BD, você contrata um benefício que você tem a certeza de quanto vai ser, e com isso você não sabe a quanto que você vai ter que pagar, porque não tem mágica, né? Se você está amarrando uma ponta, pode ser que você tenha que pagar mais contribuição para chegar naquele resultado ao longo da vida. O CD é o oposto, você sabe quanto você vai pagar, mas como também não tem mágica, você vai receber aquilo que foi o resultado do que você capitalizou, né, da sua reserva ao longo dos anos. E no CV mistura um pouquinho de cada um. Mas no CD,
você vai receber aquilo que você conseguiu juntar. Como você está falando de um investimento de longuíssimo prazo, às vezes, uma diferença de 0,5% no rendimento, 1% no rendimento, faz uma diferença abissal. Então, não dá para você ficar mais olhando para o investimento que está sendo feito, para o resultado, e vendo, está sempre perdendo, está sempre ficando abaixo. Você tem que questionar a entidade. Olha, por que a gente está aqui nunca está atingindo o benchmark? Por que a gente não está conseguindo alcançar ali a rentabilidade que o restante do mercado está conseguindo? Opa, vamos lá, vamos ajustar isso. Porque se eu passo a vida com um investimento que não está rendendo, mesmo que possa parecer pouquinho, isso a longo prazo, longuíssimo prazo, como na Previdência Complementar, pode ser a diferença de você ter um ótimo benefício ou um benefício medíocre no final do período de acumulação. E esse próprio momento que a gente está vivenciando agora com esse impacto aí da pandemia no mercado financeiro, impacta, né? O impacto ele é grande, inclusive, e aí o senhor fala de um contrato, né? E é uma relação contratual. Isso é é uma relação contratual, quer dizer, e não tem mágica, como o senhor coloca, quer dizer, se houver a necessidade de alguns ajustes, eles terão que ser feitos. E assim, garantia no futuro, senão... Exatamente, Simone. Então, assim, tem duas coisas muito importantes aqui, né? Quando você fala de previdência complementar, acrescentando. A primeira é que você vai adequando assim, esse esforço contributivo e o seu resultado lá na frente. Então, perfeito. Então, eu tenho que ficar de olho em quanto eu estou conseguindo acumular para a minha aposentadoria futura ali na previdência complementar. A segunda coisa é que esse benefício, quando ele é concedido, ele num plano CV puro, tá? Desculpa, CD puro, contribuição definida puro, você recebe uma aposentadoria e essa aposentadoria, na verdade, ela vai sendo recalculada, né? Geralmente é assim, no plano CD, a gente chama assim, no mercado, chama de CDzão, né? Aquele CD puro. Você vai tendo que recalcular a sua aposentadoria. O FUNPRESP é assim, vou pegar o exemplo do FUNPRESP Jude. Você tem ali a aposentadoria complementar concedida quando você preenche os requisitos e todo ano a aposentadoria é recalculada. Veja, eu não estou falando que ela é reajustada, eu estou falando que ela é recalculada. Pode reduzir, inclusive. Pode reduzir, inclusive, dependendo de como se comportou a sua reserva naquele momento. E também, assim, dependendo da sua expectativa de sobrevida. E o benefício, num plano que é CD puro, ele tem a sua aposentadoria geralmente por prazo determinado. Sim. A aposentadoria não é um benefício vitalício num plano CD. A aposentadoria paga por um determinado prazo, geralmente assim, o prazo de expectativa de sobrevida. É assim no FUNPRESP Jude, por exemplo. E o CD, na verdade, ele só pode a Previdência Complementar instituir plano CD, é isso? Somente a Previdência Complementar do servidor só pode ser CD. Então, é esse tipo de plano, né, de contribuição definida que nós teremos, né? Isso. E tem uma outra característica importante que de acordo com a STJ, né? A Previdência Complementar é um contrato, sim, só que ele é um contrato com peculiaridades, porque é um contrato de poupança de longo prazo. Com isso, o STJ disse o seguinte: você não fica vinculado às cláusulas contratuais, que são as cláusulas do regulamento, do momento da contratação. Se houver mudanças do regulamento ao longo do período de acumulação, essas mudanças alcançam a todos. Os únicos que estão a salvo dessas mudanças são aqueles que já preencheram os critérios de elegibilidade ao benefício. Então é mais ou menos, não é a mesma coisa, mas é mais ou menos como falar
em tutela do direito adquirido na Previdência Pública. As mudanças chegam para todo mundo, mas aqueles que já preencheram os requisitos conservam o direito adquirido. Na Previdência Complementar tem a mesma coisa. Tá? As mudanças do regulamento alcançam a todos, exceto aqueles que já preencheram os critérios de elegibilidade ao benefício, que já poderiam estar aposentados e ainda não se aposentaram. Então, esses estão imunes às alterações do regulamento. Os demais ficam submetidos ali a essas alterações. O que é muito importante para a sobrevivência do sistema. Porque se você fosse mudar o regulamento e dizer que só se aplicaria para os novos, às vezes você não consegue reagir para buscar o equilíbrio do fundo, né? Do plano. Porque se você tivesse que esperar anos para isso, e aqui, assim, o plano quebrar quer dizer o dinheiro dos participantes sumir, né? A gente não tem um histórico recente de plano quebrando, a gente tem alguns planos que quebraram no passado, mas recentemente não, mas muito por conta dessa estrutura e dessa conscientização de que, assim, por mais patrimônio que seja gerido pelo fundo, principalmente uma entidade fechada, a entidade fechada ela não é rica. A entidade fechada não é rica, porque aquele dinheiro não está todo comprometido com o pagamento de benefícios, é o compromisso futuro já, ele está afetado ao pagamento dos benefícios lá na frente. Um sistema, então e embora a gente fale de poupança, capitalização, uma conta individualizada, nós não estamos sozinhos. Na verdade, a gente faz parte, enquanto participante de um plano, onde ali tem que dar conta. Podemos falar um pouco de solidariedade nisto? Aí eu me pergunto, podemos falar em solidariedade? Veja, a solidariedade nas entidades de previdência complementar, ela é bem menor do que a solidariedade na previdência pública, né? Claro. Mas você tem um pouco. Porque aqui é um esforço individual de poupança. Você contribui e você cria a sua reserva. É claro que, assim, a previdência, a entidade, ela não vai investir o seu dinheiro separado dos demais. Lógico. Mas a sua conta está separada, principalmente no plano CD. Assim. Mas tem um grau de solidariedade quando você fala, por exemplo, em benefícios de risco. Uhum. Tá? E assim, por morte, aposentadoria por invalidez. Isso. E até mesmo risco por sobrevivência, se você viver mais do que deve, né? Sim. Que na previdência complementar, se viver mais do que deve é um risco também. É um risco alto. É um risco alto. Que aí você está projetando todo o equilíbrio atuarial da sua conta para se esgotar no momento que você morrer. Se você vive mais do que você programou, você está no risco. E aí, esses benefícios de risco, eles formam uma espécie de mutualismo em vários planos. Né? Isso pode variar de plano para plano, tá? De regulamento para regulamento. Algumas entidades, por exemplo, terceirizam, dizem, isso é papel de seguradora, não vai ficar aqui, nós vamos contratar uma seguradora para cobrir esses riscos. Outras formam um fundo de risco. Você está pagando a contribuição, uma parte do que você paga não vai para a sua reserva, vai para esse fundo de risco. E esse fundo de risco serve para pagar esses benefícios que não tem como serem pagos com a sua reserva. Né? Se você morreu antes do tempo que estava previsto, você não conseguiu acumular o suficiente para os seus dependentes receberem a pensão. Então, você vai usar o fundo de risco para suprir isso. Se você ficou incapacitado no meio do caminho, vai usar o fundo de risco. Né? Nesse fundo de risco, você fala um pouco mais em solidariedade. Mas veja que é um esquema de solidariedade muito inferior, muito menor do que o da Previdência Pública. Claro, E uma outra coisa também, assim, é a questão da própria participação do patrocinador, enquanto é algo que, falando aqui para os servidores, enfim, previdência de servidores, de se atentar, porque a poupança ela não vai ser formada sozinho.
Então, vai ter ali uma parte da poupança formada pelo patrocinador também. Então, é um aspecto assim bem relevante quando se pensa, né, enfim, em aderir à previdência complementar, e que é privada, né? Sempre privada, uma relação privada e tal. Você tocou num ponto muito importante, Simone. Você sabe que, assim, a gente viveu no Serviço Público Federal um momento recente de abertura de prazo para migração, Sim. né? Então, muitas pessoas que estavam submetidas às regras antigas, inclusive com direito a regras de transição, que garantem integralidade, paridade, muitas pessoas optaram por migrar para um novo modelo, falando o seguinte: olha, eu quero contribuir só até o teto, só que algumas pessoas optaram por migrar, limitar a sua previdência pública ao teto do INSS, mas falaram, mas eu não vou contratar previdência complementar. Não vou eu vou aderir. pegar o meu... não vou aderir, eu quero migrar, mas quero pegar e eu tomar conta do meu dinheiro. Sabe? Pois é difícil entender, porque eu vou É difícil, né? Sozinho, enquanto eu poderia ter ali a participação do patrocinador para me ajudar nessa poupança. Você já sai de cara com um rendimento de 100%, né? Porque o que você está botando, o patrocinador está botando igual ali. Então, você tem que ter muita autoconfiança para dizer que você vai conseguir recuperar isso no mercado, assim, né? O problema, aí vem as coisas de mercado, né? O problema é que todo mundo se acha tubarão, mas a maior parte é sardinha, né? Verdade. Tem que ter um perfil muito arrojado mesmo. E assim, a gente vive, hoje em dia, no passado era fácil investir no Brasil, né? Você tinha uma taxa de juros alta, você comprava título do Tesouro, você tinha o melhor investimento com risco zero quase, né? Hoje em dia não está assim, os juros... Pois os juros baixíssimos, né? Então você tem que ir para outros mercados que envolvem mais risco. E você não sendo um especialista em investimento, ou mesmo que você entenda, não é a mesma coisa de você estar amparado numa estrutura de fundo. Isso é muito delicado. Principalmente porque você está abrindo mão do patrocínio. O patrocínio que é um estímulo enorme, né? Que é ali a possibilidade que você está contribuindo e o patrocinador te acompanha até um determinado ponto, mas ele acompanha os aportes que você está fazendo. O serviço público costuma ser, né? Você tem alíquotas ali de 7,5% até 9% e costuma incidir sobre a diferença entre o teto do regime geral e o que você recebia. E a questão isso na estrutura do... depende. Né? Depende de cada regulamento. Você pode ter patrocínio mesmo para quem ganha abaixo do teto do regime geral de previdência social. Exato, e é uma preocupação assim bem importante, porque a previdência complementar, na minha visão, ela não deveria ser somente para quem ganha acima do teto, mas também contemplar, porque embora hoje o teto é 6 mil reais, nós temos aí municípios, principalmente aí municípios, e falando assim do pessoal, dos professores, ou mesmo da área, mais dos professores ali, que a média, dependendo, é 4 mil. Quer dizer, é importante também pensar nesses servidores, não é? Sim, eu acho. Essa abertura eu acho bem importante. Eu acho fundamental. Esse é um problema que a gente não tem, que a gente não conseguiu resolver no âmbito federal, né? No âmbito federal, quem ganha abaixo do teto pode entrar, mas não tem patrocínio. Não tem patrocínio. Não tem. E o que é uma pena, né? Porque você acaba deixando fora desse mercado tão interessante, que é o mercado de poupança, pessoas que teriam o potencial para entrar, mas que eventualmente, assim, porque assim, se não tiver o patrocínio... mesmo, né? Da escala. Exato. Se não tiver o patrocínio, assim, desestimula um pouco, né? Até porque aí tem várias outras opções. Sem patrocínio, você vai olhar para várias outras opções. O patrocínio é um estímulo para a pessoa entrar naquele.
naquela entidade de previdência. Sim. Simone, eu não poderia deixar de falar que eu estou vendo aqui, ó, professor Rodrigo Langoni, professora Olha, Cone Cesário. que legal. Então, o pessoal está aqui Obrigada, acompanhando a live. Um imensa, abraço a todos. todos. Um grande abraço aí para todos. Ficamos muito felizes em vê-los aqui conosco. Que bacana. Que legal mesmo. Fico muito, muito contente assim do pessoal tá aí, ó. Ó, o diretor, viu, o diretor-geral do Departamento de Previdência aqui de Porto Alegre está aqui também, o Renan, a doutora Cristiane Neri entrou, agora ela estava. Sabe que nós estávamos concorrendo, não sei se terminou a nossa live, com o aniversário da ESA aqui do Rio Grande do Sul, Ah, é? da escola Ah, da OAB, entendi. concorrendo aí com a live deles lá. Mas ó, estamos bem, o pessoal nos prestigiou aqui. Bacana, né? Que bacana, Bacana. muito Ó, legal. eu vou até fazer uma loucura aqui. É? O pessoal do ICDS me mata numas horas dessas, né? Ah, Mas como a gente está falando de previdência complementar e a gente tem o curso básico de previdência complementar do ICDS, eu vou aqui dizer que a gente tem. Eu vou lançar aqui, depois ah, eu que me viro com o legal! pessoal lá, tá? Eu fico muito É, honrada, fico muito honrada. eu vou para todo mundo que está assistindo a live e que for no perfil aí da SDM oficial e for lá no meu perfil e der uma curtida lá, faz um comentário no post, alguma coisa assim. Eu vou botar, assim que acabar a live, eu vou botar um post lá, tá? A gente garante ali, sei lá, uma bolsa vou chutar aqui, tá? De 25% no curso de Previdência Complementar. Que Tá? bacana. Vão me matar, mas a gente. Eu fico muito feliz e é uma oportunidade assim maravilhosa, porque eu tenho dito em alguns posts aí, nós precisamos falar sobre previdência complementar. Sim, Precisamos falar mais do que nunca, né? é. Então, precisamos entender, precisamos estudar. Então, pessoal, aproveitem aí. Tenho, como eu já disse, feito curso excelente, assim, a gente precisa estar se atualizando, né, É, mesmo. a Previdência Complementar ela abre um mercado impressionante para várias áreas, e Uhum. especialmente para a advocacia. Né? Você vê na advocacia assim, um mercado fantástico. Porque, primeiro que assim, você tem a possibilidade da advocacia voltada para as entidades de previdência complementar. É uma área muito interessante. Principalmente agora com um monte de previdência complementar Pois é, surgindo, né? Então surge essa necessidade. Você tem uma advocacia voltada para o participante que trabalha muito também com o lado consultivo. Então, a emissão de pareceres, a uhum. análise dos contratos, né, do regulamento de previdência complementar. Então, você tem uma parte de consultoria importante. E tem a parte contenciosa também, causas relacionadas à concessão, revisão de benefícios complementares. E eu sempre digo, Simone, que se o direito previdenciário já é uma área que está crescendo muito, mas Sim, ainda é uma área que, em comparação a outros ramos do direito, é uma área mais restrita, né? Tem menos profissionais fazendo previdência do que fazendo outras áreas, do que fazendo com família, do certeza. que fazendo civil, consumidor. Previdência complementar é ultra exclusiva, porque assim, você tem um mercado enorme, basta olhar assim, todos esses trabalhadores de empresas que têm fundos de Sim, pensão, que você tem, e agora esse negócio gigantesco de servidores públicos que pois é. vão ter previdência complementar, É um assim, mercado precisam do fortíssimo. advogado para ajudar, para orientar, para poder fazer as melhores escolhas e, eventualmente, discutir uma cláusula com o fundo de pensão. Então, assim, não dá para ficar de fora desse tipo de mercado. É uma oportunidade fantástica para o pessoal da área jurídica. Fantástica essa oportunidade, é um mercado gigantesco mesmo que está se abrindo e a gente precisa estudar, né? Precisamos conhecer. Só aí de regimes próprios nós temos 2.100, mais de 2.100 regimes próprios. E aí, pensando naquela questão de que a obrigatoriedade talvez não seja, né, somente para quem tem regime próprio, quer dizer, nós temos quantos
Pois 27 é, você tem estados, milhares 25 mil e de poucos municípios. municípios e mais toda. É, Então, é um mercado muito forte mesmo. E a gente precisa falar e precisa conhecer. Então, é super importante, assim, pensar e estudar efetivamente, né? isso. Ó, o Bruno está fazendo uma pergunta aqui, se Eu na não. Previdência Complementar o ente Ah, também patrocina o valor pago sobre a função gratificada. É, aí eu vou aproveitar, Simone, para dizer tá. o seguinte: na Previdência Complementar, diferente do que a gente está acostumado na Previdência Pública, tudo depende do regulamento, Uhum. né? Então, você pode ter um regulamento com essa previsão, ou o regulamento pode prever de maneira diferente. Então, você não tem respostas. é, Na maior parte das dúvidas, não há respostas generalizadas. É claro que algumas coisas sim, Sim. mas é importante conhecer as normas, os limites, conhecer a jurisprudência sobre as questões, porque você tem várias cláusulas que são de ordem pública, as partes não podem prever diferente, mas você tem um campo enorme, porque como a gente está na área de natureza contratual, você tem um campo enorme de espaço para a vontade das partes expressadas aí na forma do regulamento. Então, o patrocínio vai até onde o patrocínio vai aqui dependendo do que o regulamento prevê. O que a gente tem apenas, Bruno, em termos de cláusula de ordem pública é o seguinte: olha, a contribuição do patrocinador público, que é o caso da sua pergunta, ela é limitada ao valor da contribuição do participante. Uhum. Né? O patrocinador público não pode pagar uma contribuição superior à contribuição que o próprio participante paga. Tá? Então, nós temos essa limitação aqui. Sim, a questão quando ele fala ele a questão da função gratificada, me veio assim em mente a todas as reformas aí também e já com a própria emenda e com a própria reforma administrativa, ou seja, são verbas que não são mais incorporáveis, né? Não são. A remuneração, quer dizer, e mais ainda se faz aí necessário pensar numa previdência complementar. Porque eu estou recebendo uma, Exatamente. uma função gratificada, ela não. E se ela não é incorporável, dependendo, claro, daí de regras, né? Ou ela não é incorporável ao provento, ou ela não entra na base contributiva mesmo, né? E Claro agora que a está maioria hoje proibido dos benefícios incorporar, são né? por média, mas e aí em muitos não há a incidência da contribuição previdenciária sobre função gratificada, porque não é uma verba incorporável. Então ela não vai entrar no Exato. cálculo do benefício. Então vejo como é importante você ter a previdência complementar nesse caso, E né? fazer, Até para te exatamente, resguardar. ela se faz Né? mais ainda importante. E pensando nisso, a questão me vem em mente a questão do planejamento, mesmo do planejamento Isso. previdenciário. Exato, exato. Tem vários municípios e estados e a própria União é assim, que você essa verba, ela na União, por exemplo, não incorpora já há muito tempo, né? E Uhum. agora em nenhum lugar vai poder incorporar por conta da Isso. emenda 103, mas que você tem a faculdade de contribuir ou não sobre essas parcelas, para aumentar a média. E olha só, as coisas, o planejamento previdenciário que você muito bem colocou Tá. é uma coisa bem curiosa. É, eu estava fazendo algumas projeções, até para o meu caso pessoal, e a média das minhas remunerações fica mais alta do que do que a minha última remuneração. Se eu fosse me aposentar hoje, por exemplo, seria mais vantajoso eu me aposentar fora da regra da integralidade Sim. do que me aposentar e seria melhor me aposentar pela regra da média. Por quê? Porque, na verdade, você passa um longo tempo, né? Os servidores públicos são, na verdade, pouco compreendidos, porque Uhum. passam longos períodos sem aumento, muitas vezes, né? Exato. E aí perdem para a inflação.
E como você vai calcular a média? E na média você vai atualizar todos os seus salários de contribuição pela inflação, às vezes essa média sai maior do que a remuneração atual, porque a remuneração atual está corroída pela inflação, e na média você Vai compensa maior. isso. E hoje nós não Dá temos maior. mais aquela limitação também do 40 parágrafo segundo, eu acho. Ao teto, ao valor da sua A remuneração no última cargo, né? remuneração. Então, são coisas, assim, são mudanças importantes e que É, realmente faz muita diferença, às vezes, um mês. Então, o planejamento previdenciário e até a questão do planejamento fiscal mesmo, né? De sim, imposto de sim, renda sim. sobre Ah, aí tem um dado também curioso, sabe, Simone, sucessório também. sobre a previdência complementar do servidor e o planejamento tributário. A Receita tem uma interpretação super favorável aqui. Olha só que Ah, interessante. Esse é um tema da próxima aula lá no nosso curso de ICDS, né? legal. A parte tributária. Vejam que a gente tem hoje, como é que acontece com a Previdência de modo geral, né? Então você vai lá, contrata uma Previdência aberta, um PGBL. Tá? Você contratou uma previdência aberta, um PGBL, e aí você pode abater do seu imposto de renda até 12% da sua renda bruta, né? As contribuições que você fez ali você pode abater as contribuições para o PGBL até 12% Até da sua renda bruta. da bruta. Isso. Agora, a Receita não bota dentro desses 12% Uhum. a contribuição para a Previdência do servidor público. Oh, O bem, que é bom, porque é na bom. verdade você pode abater a contribuição para a Previdência do Servidor Público, e se além disso você tiver um outro investimento em PGBL, você pode abater ainda mais. Então, essa é uma outra vantagem para quem entrou, né, já depois da criação da Previdência Complementar, aderir. Uhum. Porque se não aderir, você ainda não vai conseguir fazer esse abatimento extraordinário aqui nessa. Você vai acabar pagando o imposto de renda sobre tudo. Aqui você contribuindo para a Previdência Complementar, você está abatendo do seu imposto de renda. E além disso, você ainda pode também contratar um outro PGBL numa Previdência aberta e Aberta, abater mais 12%. é mais um Entendeu? motivo aí para conhecer, entender e estudar a Previdência Complementar. Professor Fábio, Exato. estou preocupada com o tempo aqui. Vamos ver se Voou, né? voou. Eu estava olhando aqui, voou. Um ótimo papo, assim. Tenho certeza aí que o pessoal aí está aproveitando muito aí nossa conversa. Não sei se o senhor quer colocar mais alguma coisa de Eu quero importante, só assim. dizer que, assim, para o servidor, a previdência complementar, evidentemente, ela não soa como uma conquista, né? Porque a vinda da previdência complementar significa uma limitação do regime próprio. Exato. Mas esse é um dado posto já. A previdência complementar é uma realidade. Então a gente tem que aproveitar ao máximo essa realidade e da melhor forma possível, se capacitando, compreendendo, entendendo, para que a gente possa lidar bem com essa nova realidade que é a existência da previdência complementar para os servidores públicos. E a gente vai se surpreender, como várias vezes essa pode ser uma opção mais vantajosa do que o modelo antigo, principalmente porque o modelo antigo hoje está aí, vejo, com contribuições altíssimas, né? Sim, Principalmente de acordo os municípios que forem aderindo às regras da emenda 103 vão começar a estabelecer restrições, contribuições mais altas. Então, a previdência complementar vai ser uma opção muito vantajosa. Eu estou convicto disso. eu também, assim, pelo que eu tenho estudado e tenho visto, eu estou convicta disso. E principalmente para aqueles que já estavam, não quero saber, não, tem que saber, tem que se Sim, apropriar, porque é uma mudança que está posta, está aí. Então, o que nos cabe aí é buscar informações, estudar, entender, né? perfeito. Professor Fábio, Então, que honra tê-lo a, aqui no canal. Fico muito feliz mesmo. Muito a obrigada. honra é minha, a honra é minha, Simone. Queria convidar todos a conhecer o site do ICDS, né, icdsconnect.com.br, o Connect com dois N's. E o meu perfil também, né? Se me derem o prazer
e acompanharem ali as notícias. Eu sempre estou postando notícia previdenciária, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Prof. Fábio Souza, prof.Fábio Souza, e está de pé aqui o nosso acordo aqui com todo mundo que está assistindo a live, tá? Opa, que bacana. Eu preciso Acabou, fazer vou alguma postar lá. coisa, não? Não, eu acho que não. Comenta lá só também para a gente poder divulgar mais o conhecimento previdenciário, especificamente de previdência complementar. Vou comentar sim, estou vendo aqui os agradecimentos, parabéns pela live, né, do pessoal. Muito obrigada, pessoal, pela presença de todos. Tá? Professor Fábio, que honra, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Tá? Foi maravilhosa aqui a nossa conversa. Obrigado, Gostei Simone. muito. Tá bem? Um Ó, abraço. um minuto restante. Ali. Tá Tá? Um bom. grande abraço, muito obrigada. Um Muito abraço obrigada, a pessoal. todos. Muito obrigada mesmo pela presença de todos. Tá? Eu já vou aqui dar só uma notícia e live de setembro aí, temática, com os professores do ICDS, né? Professor Daniel, que é um juiz federal aqui do Rio Grande do Sul, né? O Almir Reis, um advogado lá de Pernambuco, e uma colega Aline, atuária aqui. Então, na próxima quinta, a gente vai aí conversar com a atuária Aline sobre considerações sobre a migração para a Previdência Complementar. Então, a gente segue com esse assunto aqui pela SDM para levar aí conhecimento e informação para todos. Tá bem? Muito obrigada, um grande abraço. Valeu. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.